O jejum é muito forte, tá? Por quê? Porque eu sempre falo de jejum. Talvez, eu não sei se já falaram de jejum aqui, mas o jejum, ele ativa o código genético de Adão em você. O nome de Adão, o valor numérico dele é 1440, tá? Que é 144, é o código genético. No entanto, que em Apocalipse você vai ver que os 144 mil selados, ou seja, são pessoas que têm o código original de Adão. Pastor, desculpa a ignorância aqui, eu acho que muito açúcar, eu fiquei meio emburrecido. Mas o que seria esse o código genético? O que seria esse código genético? A alimentação, ela está corrompendo você geneticamente. Você sabia que o que você come pode estar alterando não só o seu corpo, mas também a sua espiritualidade? No vídeo de hoje, vamos falar sobre como alimentos ultraprocessados, transgênicos e até mesmo doces aparentemente inofensivos podem interferir na sua genética, no seu jejum, e até na sua capacidade de ouvir a voz de Deus. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar a sua forma de encarar a alimentação e a espiritualidade. O hormônio feminino da mulher. Existem muitos alimentos, e eu não estou falando do alimento natural que Deus fez. Eu estou falando de alimentos ultraprocessados, alimentos muitas vezes irradiados, muito mais para os ultraprocessados, que eles são colocados aditivos químicos que possuem hormônio feminino. No caso do homem, vai homossexualizar ele. E aí o cara manada começa, né? Às vezes até já a nível gestacional, a mãe come... Pode perceber, a mulher não tem uma estigma que ela come mais na gravidez? Muitos desejos, aí o desejo, né? Só que esse desejo é perigoso, porque muitas vezes esse desejo alimentar gestacional, ele pode afetar até a sexualidade da criança. Então, as pessoas não entendem isso. E aí, é onde que o inimigo entra. Perdão, é uma batalha espiritual. Mas nisso aí que o senhor está falando, então, pastor... a maioria das opressões espirituais estão relacionadas à alimentação? Entra através da alimentação? Entra através da alimentação. Perceba que a Bíblia é um livro alimentar. Existe o que a gente chama da alimentação kashrut, kosher, que é uma alimentação mais bíblica judaica. Existe aí várias... Pode perceber que todas as entidades, elas requerem um tipo de alimentação. Inclusive, as pessoas até confundem, né? Macumba com feitiço. Porque geralmente macumba ela envolve também algum tipo de alimentação. E macumba é oferenda, que é feito para uma determinada entidade. Toda entidade ela tem um tipo de alimentação. Se as pessoas buscarem estudarem, elas vão entender o que eu estou falando. Todas elas. Por quê? No alimento tem energia. Sim ou não? Sim. Tem uma energia que é liberada ao seu corpo para que a sua fisiologia, ou seja, esse corpo que nós temos biológico, ele possa se manter de pé. E as entidades sabem disso. E elas querem essa alimentação justamente porque essa alimentação abre portais. E detalhe, tá? Eu conheço gente que oferece as primícias alimentares para as entidades. Então, por exemplo, já peguei caso da moça pegar e todo o primeiro café ela oferecia para o Buda. Como consagração da compra que foi feita na casa. Olha só. Existem primícias alimentares. A pessoa oferece. Tem gente que coloca lá, como minha esposa falou, né? Dos bombonzinhos do herê, mas tem gente que faz, na realidade, pratos, comidas, coloca lá. A pessoa vê, a entidade vem e come. E isso você consegue ver a olho nu, a entidade se alimentando ali e comendo aquilo. Às vezes ela não vai enxergar a entidade, mas ela vê aquela comida sendo completamente retirada daquele prato. Se dava bombom pro herê, quer dizer então que esses espíritos vão fazer a festa agora na Páscoa de tanto chocolate, né? A questão assim, às vezes a gente vai falar das coisas que as pessoas sempre falam, né? Esse pastor tira, da onde ele tira isso? Mas chocolate tem o quê? Teor do que ele tem? Mais tem? Cacau? Não sei, cacau, claro. É chocolate. É o quê? Mas o que ele mais tem? Açúcar, concorda? Sim. Açúcar é complicado. Também, né? Sabe por que o açúcar? Açúcar, você sabe que o açúcar, ele tá ligado à deusa Selene. E agora, hein? A cara do pastor. Sabe quem é a deusa Selene? Não sabe quem é a deusa Selene? Nunca ouvi falar nessa... Deusa Selene é uma entidade. Você vai ver, você vai ver no Novo Testamento... do espírito lunático. Sim. Porque a deusa Selene é a deusa da lua. Então, naqueles dias, eles apelidavam as pessoas que eram tocadas por essa deusa como lunáticos. Porque eles eram tocados pela deusa da lua.
Então, ela toca, essa entidade toca com espírito de loucura na vida das pessoas. E uma das portas é o açúcar. Por quê? Porque o açúcar, ele diminui a capacidade intelectual das pessoas. Por que se dá tanto açúcar para criança? Pode perceber. Ovo de Páscoa é para adulto? Geralmente não. É mais para quem? Criança. Criança. Por quê? Porque eles estão emburrecendo as crianças. As crianças estão sendo, na realidade, diminuídas na sua capacidade intelectual. Olha, isso, nesse sentido, eu não estou falando aqui de uma ritualização alimentar em si, mas eu estou falando de uma corrupção alimentar que está tocando na vida das nossas crianças. Então a gente, como pai, a gente tem que começar a diminuir o açúcar na vida das crianças. É fácil? Não. Por quê? Porque o nosso paladar foi acostumado a isso. O seu paladar, o meu paladar. Pode perceber, a gente quer comer o quê? Açúcar. Tudo com açúcar. Tem gente que toma café com açúcar, eu acho horrível. Mas a pessoa está errada? Não está. Quanto mais diminui, é melhor. A capacidade da pessoa cognitiva, ela vai aumentar. A capacidade de raciocínio, inclusive, muitos problemas mentais, eles estão ligados à questão do açúcar. Porque ele diminui. Inclusive, eles usam isso para controle da mente das pessoas. Controle de massas. Porque se você tem uma sociedade que ela tem uma capacidade intelectual diminuída pela alimentação que a gente chama de açúcar, você não concorda que é mais fácil de manipular? Sim. Então é muito mais fácil você manipular uma pessoa através de uma alimentação que diminui essa capacidade. E isso é no mundo todo. Eles estão diminuindo a capacidade intelectual das pessoas através de alimentação. Aí entra a parte da ritualização, mas entra a parte da corrupção alimentar. Ô pastor, então é por isso que o jejum se torna tão poderoso, né? O jejum é muito forte, tá? Por quê? Porque eu sempre falo de jejum. Talvez, eu não sei se já falaram de jejum aqui, mas o jejum, ele ativa o código genético de Adão em você. Esse pastor... Eu gosto. Eu gosto. Como é que é, pastor? O jejum ativa o código genético de Adão em você. Eu dou risada, não é porque eu tô fazendo desenho, pastor. Eu dou risada porque eu ouço coisa nova, daí eu ativa. Ele já tá no seu lugar, irmão. Ele já tá no lugar dele nessa hora, ouvindo umas coisas assim. Ele ativa o código genético de Adão. Qual é o código de genético de Adão? 144. Que é isso? O nome de Adão, o valor numérico dele é 1440, tá? Que é 144, é o código genético. No entanto, que em Apocalipse você vai ver que os 144 mil selados, ou seja, são pessoas que têm o código original de Adão. Pastor, desculpa a ignorância aqui, eu acho que muito açúcar, eu fiquei meio emburrecido. Mas o que seria esse código genético? O que seria esse código genético? A alimentação, ela está corrompendo você geneticamente. Principalmente a alimentação transgênica. Olha o termo, alimentação transgênica. O que é alimentação transgênica? É uma alimentação que foi mudada geneticamente. E você come isso o tempo todo. Eu não sei se o Léo, de repente, tem aí alguma coisa de alimentação. Não sei se eles têm aqui. Um exemplo, margarina. Se tiver uma margarina aí, já ajuda. No Elgog tem, né? Também tem, se quiser colocar aqui, tá? Margarina, coloca aí a margarina, selo do transgênico. Coloca aqui, selo do transgênico. Toda alimentação que tem esse selo é transgênica, ela altera a sua genética. Estamos sendo alterados geneticamente. Não, assim, vamos botar. Todo ser humano tem uma genética. Qual seria essa genética do ser humano? Genética de Adão. A genética... 144. 144. O anticristo, ele está mutacionando isso, o espírito dele. Creio que a pessoa dele também está por aí, mas ele está mutacionando, preparando o seu corpo para a mutação que vai haver de código genético 144 para código genético 666, que é o código da besta, que é o código da marca da besta. Então ele está mutacionando, ele está preparando. Olha isso aí, ó, T de transgênico. Não somente isso, mas olha o triângulozinho. Te lembra quem? Senhores do mundo, os Illuminati, são os detentores. Inclusive, tem empresa mundial gigantesca querendo impedir as sementes naturais de serem liberadas para os agricultores. Eles querem dar somente semente transgênica. Não sei se você sabe disso, mas um alimento, por exemplo, você planta um limão transgênico, ele não tem semente. Alimento transgênico não tem semente. Inclusive... Não vou falar isso. Não, fala agora. Começou a falar, que inclusive... Não, inclusive, muito provável que a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal não tinha semente.
Imagina uma árvore desse porte com semente. O fruto não O fruto em si. Ia plantar de novo, ia gerar o que já gerou, vamos colocar assim, na humanidade. Mas esse alimento aqui, ele muda você, ele altera a sua genética. E ó, isso aqui é tão sério que até os alimentos dos animais são transgênicos. Até os animais estão sendo mutacionados geneticamente. Aí, o que isso está fazendo? Isso que as pessoas não entendem, o poder do jejum. Porque, sabe aquela passagem que Jesus falou assim, haverá fé na terra quando eu voltar? Porventura haverá fé na terra quando o a Filho do gente Homem acha vier? que isso é só uma questão no sentido, né, de apostasia, no sentido espiritual da coisa, que de fato é. Mas Jesus está falando isso aqui também. Ele está falando de alimentos que estão mudando a nossa genética. Então, Léo, só coloca a tela aqui. Tem alimento que increduliza as pessoas, pastor. Todo alimento que tem esse T aqui... É transgênico, muda a genética das pessoas. As pessoas estão sendo alteradas geneticamente. E quando você é alterado geneticamente, isso inibe você. Inclusive a sua espiritualidade. Existem alimentos hoje que deprimem as pessoas. Existem alimentos que deixam as pessoas ansiosas. Existem alimentos que deixam as pessoas incrédulas. Existem alimentos que são de Lilith, que geram nas pessoas o que eu falo que é pesadelos. É só você estudar sobre isso. Tem alimentos que causam pesadelo nas pessoas. Por causa do horário que a pessoa vai comer, por causa do tipo de alimentação. A alimentação transgênica, 3 vezes propensão ao câncer. 3 vezes. Por que você acha que está crescendo tanto a questão de cânceres no mundo? Se eu perguntar aqui para você que está nesse podcast, quem você conhece na tua família que teve problema de câncer, que morreu de câncer ou que está enfrentando um câncer? O câncer, ele se dá por 3 razões primárias. Toxina alimentar, problemas emocionais e radiação. Olha só, a gente está com o celular, a gente está recebendo radiação o tempo todo. Problemas emocionais, mágoa do pai, mágoa da mãe, mágoa do tio, mágoa do pastor, mágoa do papagaio, mágoa de todo mundo. Aí aquilo vai gerando, olha só, fisiologicamente na pessoa câncer, mas não somente isso, também toxinas alimentares. As toxinas alimentares são diversas. E a transgênica é isso. Ela mutaciona você, pastor. E aí a gente vai comendo isso o tempo todo. Vai comendo, vai comendo. No tempo de Jesus, a alimentação era outra. Quando a gente fala de jejum, voltemos para o jejum. Hoje nós somos corrompidos, porque a gente está comendo coisas que não deveríamos comer. A gente precisa balancear a nossa alimentação, mudar a nossa alimentação. Inclusive, eu lancei um livro sobre isso, sobre ativando os dons na alimentação. Perceba, quando o profeta Daniel, ele mudou a alimentação dele, eles receberam 5 dons, foram ativados nele. Dom da ciência, dom da sabedoria, visão, sonhos. Perceba, quando você muda a sua alimentação, os dons, eles são ativados em você. E aí, olha só, o que o jejum faz? A pessoa, ela se alimentou a vida toda de transgênico. E de comidas também que muitas vezes estão mexendo com a estrutura fisiológica dela. Quando ela jejua, ela começa a fazer o quê? Desintoxicar isso do corpo dela. Ah, então o jejum, o que ele faz? Ele desintoxica a sua genética. Quando a sua genética ela é desintoxicada, ou seja, ela é purificada pelo jejum, o seu código original, ele volta no seu estado de originalidade. Aí você passa a ouvir a voz de Deus. Você fica mais simples. Pode perceber, já fez jejum? Uhum. Como que você fica? Eu fico mais sensível. Mais sensível. Por quê? Porque geneticamente falando, você é purificado. A sua genética ela fica mais pura. Mas o alimento, ele não deixa. Esses alimentos não deixam. Ele te corrompe, te bloqueia, te segura. Mas quando você começa a jejuar, você começa a purificar a sua genética. A sua genética, ela volta ao estado de originalidade, que é o código de Adão. Aí você passa o quê? A ouvir a voz de Deus, ter visão do mundo espiritual. Você passa a enxergar os espíritos imundos, os anjos do Senhor trabalhando. A voz de Deus fica mais latente na sua vida. O Senhor começa a te dar revelações que você nunca teve. Por quê? Por causa do jejum. O jejum, ele na realidade, ele te equilibra e na realidade te leva para a genética original, que é o código de Adão. Agora, se a pessoa só se alimenta de coisa ruim... Mas isso também tem que ser o jejum espiritual, né? Porque não, tem um jejum espiritual. Tem um jejum intermitente, daí que é mais para uma estética. O jejum intermitente, ele ajuda também. Mas o jejum bíblico, ele é o mais poderoso que existe. Porque ele está associado de oração, né, de busca, seria de quebrantamento, relacionado à consagração, essa busca intensa, particular de cada um. Quer dizer, quando a pessoa ela faz um alinhamento dessas coisas, a vida espiritual da pessoa flui.
Meu Deus, eu tô aqui por causa de jejum que eu fiz, pastor, de 40 dias. Fiz um jejum, a nossa igreja, de 40 dias, um jejum Moad, de 24 horas, né? Ou 23 horas, não lembro. 23 horas de jejum e 1 hora, uma janela de 1 hora de alimentação. Por que eu fiz esse jejum? Porque eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me responda e eu preciso que o Senhor abra a porta das redes sociais para mim, de como o Senhor quer que eu trabalhe, que eu não quero voltar para as redes sociais para me parar. E eu fiz esse jejum, quando eu fiz esse jejum, Deus começou a alavancar. Além de me ativar espiritualmente, porque, como eu disse, a alimentação nos corrompe, infelizmente, mas o jejum, ele nos equilibra na nossa genética original, aí as coisas começaram a fluir. Agora, é óbvio, pode perceber, você já viu eu tenho que tomar cuidado aqui, que hoje em dia você não pode falar algumas palavras, os gordinhos de plantão, né? Você não vai falar, gordofobia, tudo é... Os obesos. Mas você já viu? A pessoa, ela faz um regime e emagrece bem. Daqui a pouco ela volta. Emagrece, volta. Efeito sanfona. Quantos fizeram dietas aqui? Dieta, não estou falando de jejum. E quantos, muitas vezes na dieta, emagreceu? Eu conheço gente que fala, emagreci 17 quilos, 20 quilos, mas volta. Quer dizer, volta e a pessoa começa a comer o quê? Um monte de besteira. A gente come um monte de coisa que não deveria comer. Por isso que eu ensino, inclusive no meu livro, você tem que fazer o quê? Comer 80% a 90% de alimentação necessidade, frutas, verduras, legumes, uma alimentação mais balanceada, evitar transgênico, evitar óleo de soja, porque o óleo de soja, ele tem problema hormonal, é terrível. O óleo de soja é complicado, então usa óleo de óleo de coco, você pode usar óleo de banha de galinha, o pessoal usa muito também. Você usa isso porque difere na sua alimentação. Agora, você come ovo frito? Como? Ele foi fritado aonde? Com que tipo de óleo? De soja, geralmente. De soja? Mas bem pouquinho, sabe? Bem pouquinho? Você tem certeza? Tá, mas essa fritura já vai afetar a sua saúde. E vai afetar também, muitas vezes, a nossa espiritualidade. A espiritualidade também. Claro, porque, como eu disse, tem um ditado popular, água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Você se alimenta só daquilo, aquilo vai começar a afetar você. Então, troca o óleo. Óleo de canola, você sabia que, vocês que estão assistindo aqui, tá? Isso é muito pertinente o que a gente está falando. Mas você sabia que óleo de canola não existe na sua tabela periódica fisiológica? Já ouviu falar do óleo de canola ou nunca ouviu falar? Já ouvi. Óleo de canola não existe. Quando o teu corpo ele recebe o óleo de canola, ele fica assim, o que é isso? Não tem no ser humano. Mas existem alimentos, olha só, hein? Cara, existem alimentos que são criados pelos anjos caídos. Existem alimentos que é de criação dos anjos caídos. Como assim, pastor? Alimento criado pelos anjos caídos? Fábio, você acha que Deus que ensinou as coisas terríveis nessa humanidade? Não, foram seres. Deus não estimulou o homem a fazer bomba atômica, você concorda? Concordo. Deus não estimulou o ser humano a fazer armas de guerra, de destruição de massa. Isso é regência de seres caídos. Como eu disse, existem alimentações que não fazem parte da nossa regência fisiológica. Você acha, por exemplo, que os hambúrgueres que existem já fazem parte da regência divina? Por exemplo, o hambúrguer, não sei se você já viu como que ele é feito. Não, nunca pesquisei, não. Então pesquise. É uma mistura de vários animais. São triturados e se forma um hambúrguer. Mas vamos colocar, esse ainda é light. Hoje já existem hambúrgueres de fezes. Talvez você já comeu um hamburguinho desse porte e você não sabe. Olha só, olha como que a gente está chegando em um nível terrível. Hoje, o Bill Gates, ele já está fazendo carne artificial. Já existe carne artificial. Como eu disse, é tecnologia alimentar que estão criando, na realidade, a impressora alimentar 3D e vão fazer carne artificial, porque sempre é aquela linguagem. Afinal de contas, o mundo ele está com uma superpopulação, vai acabar o alimento da humanidade. Isso não é verdade, queridos. Olha, só o Brasil ele consegue alimentar de 4 a 10 vezes o mundo. O Brasil é Barzilai. É poderoso, né? Ele é poderoso para fazer o mundo ser alimentado. Só que olha só, olha como que o mundo está a nível alimentar.
E aí as pessoas falam, mas pastor, por que tudo isso? Porque isso está mexendo com a nossa estrutura. Isso está mudando a nossa vida. Isso está mexendo com a gente. Já comeu, tipo como se fosse sucrilho, você já comeu? Já. É delicioso, não é verdade? Bom. É maravilhoso, vamos falar a verdade. Sim. Só que tem um detalhe. Quando você coloca, você vê aquela caixa assim, que você ia falar assim, meu Deus, que maravilha. Tá escrito assim, rico em ferro. Rico em ferro. Aí você olha e fala assim, nossa, né, que bom. Mas aí quando você vai e faz um experimento científico e você pega aqueles sucrilhos e você começa a triturar ele, peneirar, aquilo não é ferro orgânico. Aquilo é ferro metal, de verdade. Ferro mesmo, metal? Nos sucrilhos? No sucrilho. Principalmente nesses que estão escritos assim, rico em ferro. Não, pastor. E os sucrilhos, não sei se você Não, sabe. pastor, mas quem vai comer ferro e tá vivo até hoje? Mas peraí. Metal? Não, é em pó. Mas isso as pessoas comem. Você come os sucrilhos. Nos sucrilhos tem ferro. Que está ali dentro, né, daquela consolidação alimentar. Se fizer um experimento científico, pegar os sucrilhos e triturar ele, você vai peneirando, até que fica de pó de ferro, de tanto ferro que tem. Mas não é ferro orgânico, é ferro metal. Por isso que existe o corpo inorgânico do homem. Sabe o que é o corpo inorgânico do homem? Nunca ouviu falar? Não. Você tem ouro no seu corpo. Já falei isso aqui, eu acho, né? Nunca falei. Falou. Você tem ferro, você tem prata, você tem metal pesado. Que a maioria deles também vem por alimentação. Aí você come lá, não tá com... E aí? Ai. Mas então o jejum ele se torna A poderoso. carne ele se torna poderoso Porque você se abstém disso. Porque assim, ó, por que o jejum é poderosíssimo? Pelo simples fato, quando você come essas alimentações, ela está corrompendo a sua genética. Quando a sua genética ela é corrompida, você não ouve mais pode perceber, pastor, as pessoas não ouvem mais a voz do Senhor como ouviam antes. As igrejas não são mais como eram antes. Porque antigamente, percebe, o que mudou tão assim nas igrejas? Hoje a tecnologia, é verdade. Celulares, é verdade. Mas assim, sabe o que mudou? É que antigamente, você veio da roça, Eu tenho origem. a comida era diferente. Sim. Tudo era feito ali, né? De uma maneira natural. A alimentação também. Você- O povo era de jejum, de oração. Você comia do que plantava e do que criava, né? Do que criava. Hoje tudo isso mudou. Então, essas alimentações que nós estamos ingerindo, elas nos bloqueiam para o espiritual, estamos sendo bloqueados no espiritual, e isso acaba fazendo o quê? Que você não consiga ouvir a voz do Senhor como que você tem que ouvir. Muitas vezes a sua visão não é aberta, é só ler o livro de Daniel no capítulo 1. Eu tenho um livro sobre isso. Tem até a questão da glândula pineal que está sendo... A glândula pineal, ela tá ligado ao profético. Ai, pastor, mas o ocultismo, pastor, o ocultismo usa isso. Queridos, quem criou glândula pineal não foi o ocultismo. Até os neurocientistas cristãos dizem que a glândula pineal está relacionado... A alimentação também. Não, está relacionado ao ponto de Deus no cérebro. Sim. É onde o ser humano A consegue... glândula pineal, ela tá ligado ao mundo espiritual. E principalmente ao profético. Por que você acha que o Elon Musk quer colocar aqui o chip? Por que você acha? Porque justamente eles sabem... Olha só, eles vão trocar a voz do Espírito Santo, tá? Que está ligada também à glândula pineal, pela voz da inteligência artificial. Não somente isso, percebe? Vocês que estão aqui nesse podcast nos assistindo, já teve visão espiritual? Já viu o mundo espiritual? Eu posso estar falando com você aqui, dentro de mim está vendo algo no espiritual. A gente fala isso que é visão interna. Mas tem gente que tem uma habilidade espiritual. O profeta, pastor Antônio, acho que ele estava aqui, é uma pessoa assim que vê o mundo espiritual aberto muitas vezes, tem visão aberta. Ele vê como? Ele vê com os olhos naturais, mas de forma espiritual. Através do quê? Isso está ligado a essa glândula profética. E essa glândula profética está sendo... Ela é afetada, inclusive, por determinadas alimentações. Essas que eu estou falando. Afeta, ela vai se calcificando. Qual é a ideia da calcificação? Eu vou falar numa linguagem simplista, tá? É como uma porta que está enferrujada. Já viu porta enferrujada? Você tenta e fala, tá difícil, porque tá enferrujada. Ela vai calcificando. Quer dizer, aquela calcificação, ela bloqueia o espiritual.
E quando bloqueio espiritual, a pessoa não consegue ouvir a voz de Deus, ela não consegue ver o mundo espiritual, ela não consegue ter discernimento das coisas. Aí quando ela começa a jejuar, o que jejum vai fazer? Vai não somente desintoxicar a nível fisiologicamente, mas também a nível genético. Aí a genética da pessoa, ela começa a ser reequilibrada. Ela volta para a configuração do homem original. Perfeito. Aí, o que acontece? Adão tinha superpoderes. O senhor já falou aqui que ele tinha um corpo diferente do nosso, né? Tinha, você gosta. Não é que corpo cada um, diferente. mas o não. que era composto por quê? Não, primeiro, vamos lá. Olha só a composição. Adão, ele tinha um corpo de silício, porque tinha muitas pedras... Eu tava falando isso pra minha esposa. Eu vou fazer um curso que se chama Os Segredos Ocultos do Vale de Silício. Mas vamos lá, o corpo. Mas por que eu tô te falando isso? Porque, olha só, o corpo dele era diferenciado. Primeiro, ele é a primeira... Vamos colocar assim, tá? Os judeus vão falar outras coisas. Eu também entendo o que eles falam. Mas vamos colocar... É uma das primeiras criações de Deus. Fisiologicamente. Adão, criação divina. Você concorda? Até brinquei esses dias, né? Adão tinha umbigo? Eu sou da teoria umbigaísta, né? Eu sou da teoria umbigaísta, porque se Adão foi o protótipo de como os homens seriam, o que custava pra Deus fazer só o dedinho assim dele, assim, ó, um buraquinho no umbigo? Aí tem gente que falou que não havia necessidade de ter um umbigo. Eu vou até colocar porque um kkk aqui pra você. Porque ele não veio de uma gestação. E eu concordo. Mas se ele seria o protótipo de como seriam os homens, o que custava pra Deus deixar um furinho na barriga de Adão? Teoria umbigaísta é forte. Agora é minha vez de rir, né? Eu sou da teoria não umbigaísta, então pro seu Adão não tinha umbigo. Mas olha só, Adão, o corpo dele era diferente, até porque a fisiologia dele era uma fisiologia diferente por causa da questão da longevidade que eles tinham. Olha só, os homens do início da criação viviam até quase 1000 anos, Matusalém viveu quase 1000 anos, significa que a questão deles fisiológica era diferente da nossa. Hoje o ser humano vive até, sei lá, 80 anos, a Bíblia diz que passa de 70, 80, já está fazendo hora extra na Terra, né? Sim. Já é câncer e enfado. Ele não, ele viveu muitos anos. Ou seja, então a fisiologia dele, muito provável que a questão aí das células do envelhecimento dele, elas demoravam muito mais para envelhecer. Por exemplo, você já nasce morrendo, você sabia disso? Na biologia isso chama processo de células degenerativas. Você já nasce morrendo.